Ei, hoje vamos falar das 5 mudanças que acontecem com a sua criança quando ela completa 2 anos. Então, o seu filho faz 2 anos e tudo muda. Aquele bebezão lindo, super obediente, dócil, começa a demonstrar a individualidade dele. Essa é a primeira mudança. A criança com 2 anos, mas gente, quando eu falo 2 anos, tá? Pode ser 1 ano e 10, 2 anos e 2, cada criança é uma criança. Mas o marco são os 2 anos. A criança começa a descolar a individualidade dela da sua. Ela se descolou completamente daquela simbiose de mãe e filho para se entender como indivíduo. Então, ali é o eu. Eu quero, eu faço, eu vou, aquela coisa completamente diferente do que a gente estava acostumado. E a criança, quando ela se entende como indivíduo, ela começa a expressar as vontades dela, o que ela quer, as escolhas dela. E aí, naquele processo bobo, por exemplo, de trocar roupa, ela começa a falar, não quero essa roupa. Começa a não querer tomar banho, começa a querer fazer outras coisas que ela não fazia antigamente. Então, por exemplo, nessa fase que a criança quer se impor, quer colocar o que é a vontade dela, a gente tem um truque que a gente pode usar. Você deixa a criança dentro de um limite, escolher o que ela quer, mas dentro das suas escolhas. Então, por exemplo, uma roupa. A criança vai começando aquela fase de querer escolher. Isso acontece muito com as meninas. Coloca lá 2 peças, 2 conjuntos de roupa. Tá bom, qual você quer? E deixa a criança escolher. Isso você dá autonomia da criança dentro de um limite e ela começa a reforçar essa questão de indivíduo. E a segunda mudança que acontece forte, que vem da relação do indivíduo, é a fala. A criança, ela balbucia, babá, mamã, e de repente essa criança dá um estalo e fala. Uma criança de 2 anos fala mais ou menos 300 palavras, ela tem esse repertório. E começa a aprender de 10 a 20 palavras todo santo dia. Claro que eu vou fazer um adendo aí, gente, não se assuste se o seu filho ainda não disparou a fala. O Vitório, ele fez 2 anos em agosto, então ele tá com 2 e 3. Agora que o bichinho disparou a falar, a formar frases. Mas isso é uma característica muito forte dos 2 anos, que eles começam a conseguir expressar o que eles querem na forma da fala e ter mais noção dessas palavras, o que as palavras impactam no outro, o que eles conseguem quando eles conseguem formular uma frase. Então, por exemplo, o Vitório já começa a falar assim, mamãe, quero mimi. Mamãe, cadê meu tetê? Então, é uma forma dele mostrar e não só apontar ou falar tetê, tetê. Então, cada criança no seu tempo, mas a fala é uma das características marcantes dos 2 anos. E a terceira característica é o famoso não. Aquela criança que não falava não, começa a falar não pra tudo. Vitória, vamos tomar banho? Não. Vitória, tá na hora de comer? Não. Mas eles nem sabem por que estão falando não. Eles falam não pelo não. Então, nesse momento, que é um não exacerbado, a gente, como mãe, tem que chegar e falar assim, viu? Vai comer, agora é a hora sim, ponto. Eles nem vão questionar, porque eles ainda não sabem empregar um não na hora certa. Eles só começaram a entender que o não é uma negativa, aquilo que de repente eles não querem. E a quarta questão é a famosa birra. Eles começam a fazer birra, minha gente, de uma forma muito contundente. Mas por que o da birra? Eles ainda não estão com a fala madura para expressar o que eles querem e também ainda não conseguem controlar as emoções. Então, quando eles querem alguma coisa, eles não conseguem expressar através da fala, eles não conseguem se autorregular e acalmar, eles gritam, eles fazem a birra, eles se jogam no chão, eles jogam o brinquedo que eles estão. Então, a birra é um processo natural da criança aprendendo a se expressar o que ela quer e também a se frustrar e se autorregular. Quinto, consequência. A criança já começa a entender a questão sobre consequência, que isso vai te ajudar na birra. Senão eu só te falei, nossa, que legal, a criança agora faz birra e te deixei com o pepino na mão. Mas não, a criança começa a entender e ter noções de consequências nos atos dela. Então ela vai começar a entender da consequência de coisas banais. Eles não têm noção de certas consequências, por exemplo. Ele não tem noção que se ele subir em cima da mesa e cair, ele pode machucar. Ele não tem, ele é imaturo para isso, mas ele consegue entender a consequência que se ele jogar de repente um brinquedo no chão, ele vai perder esse brinquedo. Esse é um castigo
para ele. Ele vai entender que se ele empurrar a irmã, por exemplo, ele vai ficar sem assistir uma TV, sem comer uma coisa que ele gosta, ou aquele brinquedo que ele mais gosta, eu vou confiscar, ou eu vou botar ele sentado no... que acontece muito, viu, gente? Bota ele sentado na cadeirinha e fala, agora você vai ficar aí até você se acalmar. Então, a criança já entende a consequência, mas é importante dizer que a criança de 2 anos não dá conta de ter uma consequência no longo prazo, ele já esqueceu. Então, toda consequência da criança de 2 anos, ela tem que acontecer naquele momento, na hora. Então, por exemplo, jogou o brinquedo, fez a feiura de jogar um brinquedo, pega o brinquedo e fala, hoje você não tem mais esse brinquedo por essa feiura. Ponto. Então é isso. Eu espero que vocês que estão nesse marco de 2 anos tenham se identificado, porque foram as grandes mudanças que aconteceram aqui em casa, mas o importante dizer é que é normal, que passa, é ter paciência, que vem próximos passos de evolução.